milagre nenhum, em curas, nada. Porque alguns discípulos parece que se destacaram mais, ou os escritores deram mais evidência para aquilo que eles fizeram do que os outros. Mas o meu parecer é que parece que Deus olha assim para o presbítero dele e falou: tirar uma memória boa. E deu. Olhou para mim, sem ver nada de memória boa. Ele deu uma memória boa, uma memória fotográfica. Eu tenho essas limitações em guardar, sabe? Mas nem para todos. Tem pessoas que têm facilidade, né? Até falei com a Dalva, né, na quinta-feira, ela ministrou a palavra maravilhosa. Eu falei: Dalva, vocês parece que principalmente as mulheres têm uma facilidade muito grande em colocação, em postura. Eu até pedi para colocar o peso, e não me obedeceram, que eu quero aprender a ficar parado no lugar, né? Não que seja errado, não, mas tem hora que a gente sai tropeçando por aí, e agora filmando ao vivo, fica meio sem graça isso aí, as pessoas vendo: nossa, que loucura é essa? Então, tem alguns que têm um chamado maior do que os outros, tem, não que seja melhor do que os outros, mas tem um chamado mais forte. Tem pessoas que nós conhecemos, nós convivemos com, eles que eram judeus, lembra do Mardoqueu, o nome dele era, né? Nós vivemos com essa família há um tempo, e ele no auge mesmo da unção, irmãos. Tem hora que ele, segundo algumas pessoas, onde ele passava, por exemplo, estava no shopping, outra pessoa, tem pessoas que caíam no chão, caía no chão da unção que tinha aquele homem. E a gente frequentou a casa, frequentou alguns lugares com ele, foi na nossa igreja lá, e eu tive o prazer de conviver com aquele homem, bem cheio da graça, não sei onde ainda mais. E eu olho assim: puxa vida, né? Deus tem alguma coisa para você. És tu aquele Daniel do templo do meu pai? Pai aqui é um título, viu, irmãos? Pai aqui é um título, como Faraó era um título, vários faraós. Então, pai no templo era o pai, porque o pai de Belsazar era Bonido. Deixa eu falar o nome certo. Nabonido era o pai de Belsazar. Também foi um rei sem grandes alardes dele. Mas quem era Nabonido? Era filho de Nabucodonosor. Então, Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. E ele não viveu esse momento assim mais expressivo quando Daniel estava com vida, né? Estava em evidência. Por quê? Porque quando Daniel foi exilado para a Babilônia, Daniel, segundo a história, tinha entre 14 e 17 anos, mais ou menos. E agora, essa passagem aqui, veja bem, o capítulo 4 de Daniel, entre o 4 e o 5, se passaram mais ou menos 30 anos. Quantos anos disse? 30 anos. Então Daniel já estava 70 anos no exílio. Quantos anos? 30 anos. Isso aí é comigo. Guardar essas coisas. 70 anos no exílio. Então, com certeza, Daniel tinha 80 e tarará, quase uns 90 anos, diria eu. Porque você saiu de Jerusalém com 14, 15, 16 anos, 17 anos, mas 70 exilado, dá quase 90 anos. Belsazar era jovem ainda. Ele conheceu ali tudo que aconteceu com Nabucodonosor, seu avô. Viu as experiências, viu o que Nabucodonosor passou, os sonhos, que tinha alguém que trazia, alguém especial que Deus olhou e falou: é você que eu quero dar. Não foi um acaso que aconteceu de ter levado Daniel. Segundo alguns historiadores, foram centenas ou milhares de jovens belos, né? Escolheram
Eu não estava nessa área, né? Eu estava perdido. Os mais inteligentes, os mais cultos. Então levaram esse grupo de pessoas que, depois que eles estiverem lá, aprenderam toda a liturgia, tudo aquilo que aqui nossa terra, que aqui eles aprendem, eles vão passar para aqueles que nós vamos trazendo. Fica mais fácil ensinar a nossa cultura para eles do que eles tentarem discernir por si mesmos. Bem, vamos lá. Esse Daniel já não era tão conhecido para Belsazar. Nabucodonosor, numa dessas invasões a Jerusalém, ele trouxe muitas coisas do templo. Vasos de ouro, taças de ouro. Ele levou para sua casa, para o seu palácio. E um dia ele resolveu fazer uma festa para os grandes. Imagina você, mil pessoas capacitadas, 1000 pessoas que tinham uma direção. E normalmente as festas eram só para homens, mulheres não entravam. Vem comigo. Agora imagina vocês que tipo de festa era essa que ele permitiu que as mulheres entrassem. Aí ele começou a beber e dar glória a seus deuses, honrar os seus deuses, colocava vinho nas taças de ouro que foi consagrada ao Senhor. Quando você olha para essas coisas, que tudo que tem aqui, tudo esse visual, tudo físico que tem aqui, isso aqui é consagrado ao Senhor. Se porventura eu pego qualquer coisa daqui, sem conhecimento, sem autorização da igreja, eu levo para minha casa, você não sabe o que eu posso passar por isso, porque não é do pastor. Isso foi consagrado ao Senhor. Essa câmera que está me filmando não é da mídia, foi consagrado ao Senhor. Se alguém colocar no bolso levar, você não sabe o mal que você pode causar a você. Ele levou, bebendo, mas só que em dado momento acontece algo inexpressivo para eles. Apareceu o quê? Os dedos de mão de homem escrevendo numa parede. Assustador, temeroso. Cara, imagina você nós aqui, e eu falando, de repente atrás de mim uma mão começa a escrever. Vocês nem vão me ver mais. Vão ficar assustados. Só que há uma preocupação nesse susto, nesse comportamento. Ninguém está entendendo o que está sendo escrito. Mesmo porque as coisas espirituais não são para as pessoas que não é espiritual. Porque o Espírito ensina as coisas do Espírito. Então muitas vezes a gente vê pessoas que estão chegando na igreja agora, vê alguma situação, algum comportamento que alguém está tendo, fica sem entender. Por quê? Eu não entendi. Porque esse tal de levantar mãos, se era tão errado levantar mãos, você pensou se Moisés, quando estava lá sentado naquela pedra intercedendo com Israel, né, e não tivesse Arão, é isso mesmo, Arão e Hur, ao lado deles, não aguentava se sentar a mão, o que acontecia? As mãos desciam. E o que acontecia com o povo? O inimigo prevalecia. Então levantar de mãos tem um efeito muito grande, sim. Sim, tem um efeito muito grande. Eu sempre falo, quando fazemos assim, nós estamos adorando. E quando nós fazemos assim, nós estamos recebendo. Então levantar de mãos é um ato gostoso, um ato de respeito. Quando você vê aí alguma atitude de alguns bandidos assaltando, ele fala o quê? Mão para cima. Quando
a polícia chega aí para dar de fala, dá um enquadro. Enquadro olha, eu já levei enquadro também, já levei. Ele teve enquadro, quero lembrar. Gente, dá um trabalho, meu pai. Quando a polícia chega para dar enquadro, o que ele fala? Mão na cabeça, rendição. E quando eu ergo as minhas mãos, eu me rendo a Ele, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não posso nada, sem Ele eu não vou a lugar nenhum, sem Ele, se Ele fechar uma torneirinha, o ar para aqui. Nós quando visitamos alguém no UTI, deixa eu falar aqui do Carvalho, ele estava lá entubado, respirando, fazendo aquela mangueirinha. Se alguém chegasse a tirasse aquilo, fechasse ali, não sentia nem dor, já era. Então eu me rendo a Ti. Tem uma canção que fala, eu me rendo a Ti. Irmãos, eu vou insistir, persistir com vocês. Quando vocês estiverem adorando, o mesmo respeito que você está tendo nesse momento, ouvindo a palavra, se entrega no coração. Você não sabe a letra, que nem eu, muitos do louvor, eu não sei a letra. Mas eu me entrego, mesmo não sabendo a letra, às vezes não resmungata que fala em árabe, num dialeto que nem eu sei o que estou falando, mas eu misturo as letras. Mas eu quero cantar, eu quero adorar. E quando viro aquela mão escrevendo, imagina você como que ficou aquela situação. E diz que os braços de Belsazar caíram, ou seja, ficou mole. A palavra diz que os seus joelhos batiam um no outro, diz que não era palma, era pé que batia, os joelhos batiam um no outro, porque de tão assustado que ficou. De tão assustado que ficou. Tem momentos que as assassinas precisam, às vezes, colocar um dedo no 220 lá para levar um choque, porque nós vivemos no sono da indolência e não caímos numa realidade. O tempo está passando, os dias estão passando, a semana tem sido mais rápida do que a outra, dá impressão. Diminuem as horas, os minutos do dia para ter impressão. E nós continuamos os mesmos crentes de ontem. És tu, Daniel, aquele no tempo de meu pai? Olhar no espelho e falar assim para eu mesmo: Miguel, você é ainda o crente que você era ontem? Se a Neide olhar para o espelho e para perguntar para ela assim: você é ainda aquela crente do ano passado, Neide? Se você, Antônio, olhar no espelho e perguntar assim para você: você é aquela crente ainda do ano passado? Eu só vejo não. Você é, Vanessa? Você é, pastora? Não pergunta para mim se eu tenho a cabeça para arrancar o pescoço. Você é aquele crente que chegava na igreja, a primeira coisa, dobrava o teu joelho. Fala: Senhor, eu vim aqui para essa culto de adoração, Senhor. Não posso sair daqui se não sentir a tua presença. Aleluia. O pessoal que frequenta a Umbanda, Quimbandas, pode ter alguém que está nos assistindo, eles vão dar bate a tabaque, dança, vira, gira, até os dias de série. Eu estou falando isso com conhecimento. Quanto não desce o dia, enquanto eles não cantam, não sei se alguém já frequentou, até tu tira, misericórdia. Frequentou, quanto não desce o dia, eles não param de tocar o tabaco e continuam tocando. Vem ali o pai ou a mãe de santo, dá aquela baforada de fumaça na sua cara.
casa de Deus, presta atenção, nós chegamos à casa de Deus, adentramos aquela porta para dentro, estamos preocupados com o nosso celular, se alguém vai mandar mensagem pelo bolso para sentir que deu uma trepidadinha, porque é mais importante você receber o recado na hora da mensagem, é mais importante você ouvir um recado, uma mensagem, você disfarçando, não disfarça não, porque muitas vezes aqui de cima eu vejo um clarão no rosto de alguém, vou acabar com isso, Deus está mandando falar, vou cobrar sim, porque essa casa quem fala é Deus, o recado que dá é Deus. Não é o meu filho, não é a minha esposa, não é o teu marido, não é que. Não, para com isso. Você está dando prioridade a uma mensagem do que a palavra que está sendo profanada na casa de Deus. É o respeito. Entre em qualquer igreja aí católica, vê se você vê a correria, vê se você vê alguém mascando chiclete, vê se você vê alguém olhando o celular. É o respeito que tem, glória a Deus por isso. Porque nós cristãos deveríamos estar prestando culto à adoração a Deus, ficar no recado, fazendo sinal, para com isso. Ele estremeceu algo que ele não sabia. Você está na casa de Deus porque você sabe quem está aqui é Deus. Não tenho medo de falar o que Deus me manda, ou reclamar com Ele. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Aqui, ó. Já pensou num casamento? O noivo manda o juiz, ou o pastor, ou o padre, para de falar que ele está atendendo telefone. Isso, mas comigo não, que eu paro o seu casamento. Um dia desses eu assisti. Irmãos, não tinha nada, tudo que eu queria, não estou falando nada do que escrevi, estou falando aqui, tá aqui, ó. Esse um vídeo, então alguém mandou para mim, no cartório, o casal foram se casar. Aí o juiz, toda aquela conversa, perguntou para ele assim, você aceita, vou deitar com sua esposa? Ele, levar em brincadeira, falou, não, brincando, não. A menina olhou para ele, deu risada, brincando, o juiz, acabou o casamento. Na hora, falou, acabou o casamento. Eu, não, eu estou brincando, falei, isso aqui não é um lugar de brincadeira. Top. O juiz olhou para ele e disse, esse lugar não é brincadeira. Eu fiz uma pergunta séria para você, séria, recebe ela com tua esposa, você, não, aqui ninguém sabe brincar. Imagina você lá, tem, sim, levar a sério. Imagina a presença de Deus que existe isso. Imagina aqui nesse lugar. Agora eles pegam as taças de ouro, tomam vinho. Imagina você, o ambiente naquele lugar. Mais de 1000, porque os 1000 eram os convidados, fora os agregados a ele no palácio. Imagina a farra que estava naquele ambiente. Mas Deus disse, espera aí que eu vou escrever, vou mandar um recado para você, mandar uma mensagem, né? Não pelo celular, vou colocar na parede. Vou colocar na parede essa mensagem para você. Deus, em Hebreus fala que Deus fala de várias formas e de várias maneiras. Já tem uma maneira muito especial que Deus falou com você? Já falou comigo através de uma pessoa, no olhar de uma pessoa. Eu entendi que Deus estava falando para mim. Alguém cometendo uma coisa e de repente outra, não conheço, nem me conhece, mas aquela pessoa de repente olhou para ele. Eu falei, recebo. Eu contei aqui já, se não me engano, para vocês, me perdi, se já contei. O pastor Tiaguinho, aquele amigo que já pregou aqui várias vezes, disse que estava num dia terrivelmente triste, arruinado, não queria conversar, eu sei, ele estava sempre brincando, sempre sorrindo, não queria mostrar o dente nem para dentista, ele estava chateado com tudo. Achei, pode ser absurdo, mas que ele falou, disse que ele estava andando no lugar ali e viu uma carcaça de uma cabeça, só os ossos do cachorro. Diz que ele passou, olhou assim, ele parou. Olhou os dentes do cachorro perfeito, parecia que estava sorrindo para ele. Falou,
Opa! Falou para mim que eu tomei aquilo para mim, que mesmo só aquela carcaça, eu senti como se fosse um sorriso para ele. Incrível, não dá nada para sair desse detalhe. Mas quando Deus quer falar, se for preciso, Ele escreve para você. Se for preciso mandar uma mensagem desconhecida para você, Ele manda uma mensagem. Ele manda. Levanta crianças, sim. Deus usa aqueles que não são, sim, usa. Deus usou uma jumenta para falar, escuta bem. Deus usou uma jumenta para falar. Deus usou um grande peixe para salvar alguém. Foi aqui, pregou a Bíblia, usou um peixe. Quem entende essa voz de Deus, todos entendem, tudo entende o falar de Deus. Deus fala para o vento tem ouvido, mas Deus aquieta, que lhe aquieta. Deus fala através de formigas, é um exemplo para nós. As formigas vai trabalhar, ó preguiçoso. Quando Deus quer te chamar de preguiçoso, Ele faz, lê lá em Provérbios, vai ter com a formiga preguiçoso. Ele fala assim, você que gosta de dormir muito, um pouco de sono, um pouco cochilando e um pouco dormindo, levanta, preguiçoso. Você tem que estar falando das coisas. Quando Deus quer dar a sua batalha, Ele dá também. Ou não dá? Eu vou contar aqui, acho que já falei, não sei. Vou carro e entrar aqui. Foram pegando meu carro uma vez, dia de chuva. Parei o carro, não vi uma poça d'água do lado do fio. Eu todo limpinho. Peguei o step, fui lá, botei uma capa e olhei do lado, mas não tinha carro. Rebaixei, estou trocando pneu. Passa um abençoado, passa um filho de Miriam. Ele teve o capricho de passar na poça d'água só para me jogar água suja. Tinha espaço, mas ele passou na poça d'água. Ele bateu nas costas, ele gira aquela andando assim. Olhei assim. Falei, com Deus. Queria falar um Pai Nosso grego, não gostaria. Mas amém. Aí Deus falou, quieta. Irmãos, Deus me dá cada perdão por essa ansiedade, por essa falta de paciência, que eu sofro também com isso. Pode rir. Eu sofro com isso também. Eu sofro. Às vezes Deus quer falar com vocês, do seu jeito. Deus fala bradando, Deus fala calma, e Deus manda recado. Deus fala no seu coração, Deus escreve em parede. Quando ele viu toda aquela situação, ele ficou todo tremendo, depressa, mandou convidar quem ele não havia sido convidado. Chama os feiticeiros, chama os adivinhos, chama aqueles que jogam carta, traz todos aqui. Quero que interprete o que está escrito. Tem situação que vocês convidam alguém que você nem queria mais ver na frente. Foi o que aconteceu com o rei nessa cidade. Só convidou um grande, agora convidar os mais baixos. Agora ele precisa deles. E nem eles puderam ajudá-lo. Não sei que dialeto, que idioma é isso aí. Não dá para descrever. Ele ficou todo bravo, todo sem saber o que fazer, todo trêmulo. Não ria não, mas é a verdade que eu vou falar. Não ria não. Mas deve ter dado uma sentiria dele. Não ria. Você não vai para o céu. Porque tem hora, irmãos. Tem hora que a coisa. Tem hora que tem notícias. Já aconteceu isso comigo. Que te mexe com o seu organismo. Mexe. Siga, grande Deus. Tem notícias, tem coisa. Você leva um susto, faz o coração dispara. Tem coisas que mexem. Ele não sabia o que fazer. Até que cai no ouvido de quem? Da mãe rainha.
Isaías, está uma festa terrível lá no palácio. Está todo mundo tremendo, gritando, assustado. E o rei também está parado, está atônito, não sabe o que faz. E contar para ele que está tendo um escrito lá, uma palavra que ninguém define. A Margarida, corre para lá. Não está escrito. Eu acredito que ele deve ter olhado aquela cachaceira, aquele mundo de pessoas já embriagadas, não falando coisa com coisas e nem sabendo de verdade o que estava ocorrendo. Aí ele olha e olha para a parede. Chamei todas que poderiam decifrar que enigma é esse, que letra é essa. Não consegui encontrar ninguém. Aí ela fala: espera um pouco. No tempo do teu pai, do teu avô, tinha um homem, que tem um homem aqui na Babilônia, que ele tem o espírito dos deuses, que tem um conhecimento além daquilo que nós imaginamos. E quando teu pai, ou seja, Nabucodonosor, tinha algum sonho, alguma inquietação a respeito disso, ele mandava chamar esse homem. Olha aqui para mim. Daniel estava esquecido pelos homens. Daniel, quando era governador, já foi governador de Nabucodonosor, da Babilônia, ele participava, vivia dentro do palácio, passava pelas festas, mas agora Daniel está esquecido. Ele disse que Daniel está esquecido. Irmãos, para o Senhor, amém? Daniel está esquecido pelos homens, mas não esquecido para Deus. Fica quietinho aí. Você pode estar esquecido pelo teu patrão, pelos homens, por alguém. Aquieta teu coração. O importante é você não estar esquecido por Ele. Ele não esquece. Esteja onde estiver, aconteça o que acontecer. Ele disse a Isaías: não te deixarei, nem te desampararei. Ele fala: onde você estiver, eu estou com você. Se entrar na fornalha, o fogo não vai te queimar, porque eu vou entrar com você. Se te jogarem lá na cova dos leões, fica tranquilo. Irmãos, pensas nos leões famintos, deixaram em jejum para jogar Daniel na cova. Eram 2, 3 já era. Mas o Senhor falou assim: vocês vão jejuar. Acredito que o Senhor falou assim: até os leões vão jejuar. Já que não tem quem jejua, os leões vão jejuar. Na verdade, deixa eu falar um pouquinho de jejum. Na verdade, assim, muitas vezes a gente jejua só quando está com problema de enfermidade. O médico fala: não coma isso, não toma água, não faz cuidado. Então não é assim. Mas quando você está bem, o café está tão cheiroso, seu pão está quentinho. Aí você, não, deixa eu falar com essa semana. Quantas semanas fazem, já passaram? Você fala: Deus, eu quero entregar um jejum de 10 minutos, meia hora para a igreja. Eu tenho clamado a Deus: dá-nos almas, Senhor. Precisamos de almas. Eu tenho que fazer a minha parte. Certo que ovelha dá ovelha. Eu tenho que abastecer, eu tenho que alimentar. Mas eu faço a minha parte também como ovelha. Eu convido, não vem. Mas o convite é feito. Nós vamos entrar no jejum para nós ganharmos almas para o reino. Vamos entrar no jejum, que chegar no céu, tem que ter uma canção na água desse. Como posso ter nas mãos vazias a Jesus me apresentar?
Cadê as almas que você ganhou? Sabe pedir? Alguém está precisando. Traz Daniel. Manda buscar esse homem. Daniel possivelmente estava guardado, escondido, ou não escondido não, que não temia nada. Daniel possivelmente estava no canto do palácio, ou algum lugar da Babilônia. Daniel já estava velho, mas tinha unção. Estava cansado, mas tinha poder. Para outros sem valor, mas para Deus tinha valor. Não tinha oportunidade, mas Deus usava. Não tinha que sentar, Deus arruma quem senta. Se eu não fizer, se você não fizer, esses que vão sentar aqui, você amanhã vai ocupar muitos lugares. Irmão, eu amo de Deus. Quando veio no meu coração isso, eu falei, puxa vida, eu vou fazer isso. Se não gostar, tudo bem, mas eu vou começar a mexer um pouco. Isso alegrou meu coração. E as minhas madrugadas, Deus está mudando as coisas. Eu falei, Deus, puxa vida, deixa eu dormir um pouco. Essa noite eu falei, Deus, deixa eu dormir um pouco. Eu até falei para ela, nossa, faz tempo que eu não deito, tipo 11 horas, eu dormi mais cedo. Acordei às 6 e pouco. Eu acordo várias vezes por noite e não consigo mais dormir. Deixa eu dormir um pouco. Às vezes me incomoda e vem os pensamentos. Vai dormir, Miguel. Não começa a pensar nele. Miguel, deixa para lá. Nossa, Deus. Eu sou que nem você. Você pode me tentar, mas você é que nem eu. Ansioso demais. Começa uma coisa que é ver logo acabar. Deus tem colocado umas costas no meu coração. Não vou falar, mas, ó Deus, o Senhor está exigindo, mas eu vou cumprir. Se eu dizer que o Senhor quer, eu faço. Manda buscar Daniel. Daniel, o rei e a rainha estão lá no palácio, está chamando, mas tem que ter uma festa lá. Eu não fui convidado, mas o rei mandou te chamar. Você não foi convidado, mas o rei mandou te chamar. Se quiser que você não ia participar, mas o rei mandou te chamar. Olha lá Davi. Davi estava onde? Aonde Davi estava? Lá no... Aonde? Jessé estava onde? Com Samuel. Samuel estava na casa de Jessé para ungir o rei. E o rei estava onde? Pastoreando. Estava lá pastoreando. Estava lá nas montanhas. Estava lá dando alimento, nem sabia o que estava acontecendo. Você não sabe nem o que está acontecendo, mas Deus está traçando um caminho diferente para você. A igreja que não tem nem ideia, irmãos, eu tenho fé nisso, que Deus está traçando um caminho, uma trajetória para a nossa igreja muito forte, muito grande. Vocês podem, eu sei que alguns concordam comigo, vai nesse perfil de fé. Eu tenho certeza que um dia eu tenho que olhar assim e falar assim, gente, da mídia, do som, vou ter que botar um telão lá em cima, porque a cadeira aqui, né? Botar um telão lá no salão de festa, porque Deus vai começar a nos usar, Deus vai usar vocês, Deus vai usar a igreja, Deus vai trazer pessoas, Deus vai trazer músico para cá, Deus vai encher a sua glória. Manda chamar, mas eu não sou, manda chamar, mas quem está chamando é o rei. Tem mais alguém? Jessé, na lista não tem mais ninguém. Só tem um. Onde está esse um? Lá. Manda chamar. Manda chamar. Onde está Daniel? Está lá. Manda chamar. De repente você, oh glória a Deus, vou mandar te chamar uma proposta boa para você. Vai superar o que você está. Vamos dando glória a Deus, pelo amor de Deus. Vou fazer uma palavra profética para vocês. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Manda chamar. Mas não me chamaram, mas Ele está mandando, Ele vir, mandou buscar você. Vamos lá, Senhor. Javelin, não importa. O rei mandou te chamar.
bem-aventurado. Vamos para lá. Daniel disse: então deixa eu colocar minha capa aqui, vamos subir para o palácio. Se for festa, eu estou fora. Se for bebedeira, eu estou fora. Não, a rainha e o rei estão lá com um problema muito sério, que pediram que querem que você esteja lá. A rainha diz que ele te conhece, irmãos. A rainha diz que te conhece. Diz que você, no tempo de Nabucodonosor, você foi usado para em visões, em sonhos, em interpretações, e tudo que eu ia precisar você foi. Então sobe aí a cena, subindo a escada de mármore, todo aquele palácio todo belo, abre-se duas portas grandes, quem sabe bronzeada, folhada a ouro, e aquela multidão de pessoas, uns balançando tão bêbados que estavam. Eu vejo assim, que bebiam mesmo, eles comiam, não é com farinha que fosse do norte, mas bebiam mesmo. Que ambiente é esse? Que ambiente é esse? Ele entra naquele palácio, entra naquele salão de festa. Ele olha para o rei, e o rei, todo trêmulo, batendo, como diz alguns irmãos militares, então que treme, eu chego batendo o outro. A rainha mãe está lá. Vem aqui. Esse é Daniel. Esse é Daniel, ligado? Esse é Daniel que teve dos seus pais. Deus usava para dar revelações. Ele olhou, talvez ele olhou bem para Daniel, como diz meu neto, o idosinho. Eu falei que eu e ela somos dois idosinhos. Ai, caralho, o idosinho, idoso. Quem sabe lá dentro ele falou assim: tá que brincadeira, já chamei adivinho, já chamei aqui os que lê a mão, já os feiticeiros, já chamei de tudo. Esse senhor aí, cabelos branquinhos, vai resolver a minha questão? Vai. Quem vai resolver o seu problema não são esses cabelos brancos, não. Mas aquele que em Apocalipse diz que os cabelos são brancos como a neve. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Qual a origem do teu problema? Qual o tamanho do teu problema? Aleluia. Aleluia. Hoje é um dia especial. É um dia especial. Porque desde a agitada que estava aquele palácio, desde aquela situação do rei, lembraram que alguém poderia ser usado para isso. Então eu estou transmitindo a você essa palavra, essa agitação, esse tumulto todo, esse turbilhão que está na sua casa, esse turbilhão que está no teu casamento, essa maneira que está acontecendo, você não se conforma. Deus manda dizer, manda chamar que eu vou na sua casa. Aleluia. Ele quer entrar na sua casa. Aleluia. Oh, aleluia. For preciso permissões, eu posso entrar. Ele disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então está dizendo para você, me convém sair desse culto e ir para a sua casa também. Oh, aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo à minha casa, Senhor. A casa é tua, nós cantamos aqui que a casa é tua, essa aqui, mas a nossa casa é dele também. Convida ele, Senhor, vá para a minha casa, almoce conosco, fica conosco, Senhor. Está difícil lá, ou às vezes com o almoço, tão carregado, tão com isso, mas se o Senhor entrar ali, vai ter alegria, vai ter harmonia, vai ter paz na minha casa. Venha conosco, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Eu vi várias vezes, quinta-feira eu ouvi novamente aqui uma palavra com a diaconisa da aula. Ela diz assim que quando surgir a oportunidade, aproveite. Era a única chance que o Bessazar tinha. Era a oportunidade de acreditar ou não, de receber ou não, de ouvir o conselho de alguém que sabia do que estava falando.
Convida ele. Não sei nem onde ele está, mas está por aqui na redondeza. Convida ele para vir aqui. Aproveita as chances, a oportunidade. Eu chamei Mateus. Quando eu falei com o Mateus, eu estou querendo fazer assim, uma coisa leve para nós quebrar o protocolo um pouquinho. Você aceita você? Um rato. Deus sabe. Quando eu tinha esses 12 anos, não faz muito tempo, agora vocês riem, levando a rir. Mas eu era meio atrevido. Eu podia dar uma dia de oração, eu já. Cadê o Bruno? Não está aí hoje, né? O Bruno não está aí hoje. O Bruno tem um filho, chama Henrique. Henrique. Pensa, desculpa, não leva mal, não, eu falo. Eu vejo o Bruno, o Henrique, você amanhã. E vejo o Henrique, você ontem. Porque ele quer estar em todo lugar. Ele quer. O presbítero estava deitado aqui, se lembra disso? Estava deitado colocando ali, fazendo o serviço ali. O Henrique vai na gatinha daí. Você está fazendo aí? Está fazendo aí. Ele quer participar de tudo quando traz ele aqui. Eu falei, que menino danado. Ele quer. Pega lá, isso é comendo, é aqui, de trás. Eu tinha esse desejo de estar, principalmente de oração. Eu olhava para as pessoas profetizando, olhava quando descia o Espírito Santo do movimento dele. Eu falava nele. Eu ficava encantado, não ficava escandalizado, eu ficava encantado, porque eu sabia que era de Deus aquilo lá. Havia de chinelo, sabe? Tinha um momento meio ruim, de chinelo, sabe? Vocês usaram aquela havaiana com prego ou um grampo assim para não sair de cima? Tinha, porque ela saía. Então, quando eu pegava o grampo da minha mãe, eu estava lá, para a chinela sair assim, tu ia para o culto. Hoje chegamos abrindo o nosso close. Deixa eu ver que roupa eu vou. Sabe por que isso está indo? Gostei muito. Se tivesse 2, 3 sábados, você falava, bom, semana passada foi com esse, agora eu vou com esse. Mas graças a Deus que você tem esse privilégio. Deus abençoou você. Porque lá atrás, você viveu um perrengue também. Viveu ou não viveu, Fran? Viveu, falando? Viveu. Quando você abriu o guarda-roupa, aquela calça falava lá, eu de novo. Nós fomos semana passada com você. Não, é só tem tu e vai tu. Amanda não, ela foi semana passada. Hoje temos a bênção, irmãos. Hoje temos abençoados. Olha para os guarda-roupa. Quem que abençoou você? Deus que deu salário para você. Deus que deu emprego para você. Deus que está te honrando no seu trabalho. Deus que não deixa faltar nada na sua casa. É Ele que te abençoa. É Ele que tem esse prazer de dizer, ó filha, é sua. É para você. É por isso que eu falo, não me leve. Vou falar que me leva não. É por isso que eu tenho prazer, Vanessa, de chegar aqui na igreja. Deus, eu quero dar a minha oferta. Deus, eu quero dar o meu dízimo. Porque se não fosse o Senhor, eu não teria uma aposentadoria. Não teria aposentadoria. Não seria beneficiado em outras coisas. Por quê? Porque você tem luz, olha que luz bonita. Vocês vão ver aqui no baixo do mês que vai estar aqui. Vocês não tem ideia. Como vai ficar bonito aqui. Mas fala, sempre acreditando a beleza. Se pudesse colocar um pouco de ouro, para Deus eu colocaria aqui. Se pudesse colocar melhores cadeiras que o lado chama lá, o juiz usa lá, os capa preta. Aquele cadeirão para vocês eu colocaria também. Capa preta é no bom sentido.
Salomão fez o melhor, fez com ouro, para a presença do Senhor. Vocês querem? Estão preocupados com vossa casa e minha casa. Salomão pedia, e o povo que tinha que se levava para ele. Tinha um momento que ele falou assim: não traz mais nada, não quero mais ouro, nem prata, nem bronze, não tem onde colocar. Já pensou, Roberto, não tinha que chegar a pastora puxa assim no tesoureiro? Rapaz, a conta da igreja, gente, vão dar um acabamento de primeira nessa igreja. Vamos lá em cima, um salão de festa, uma cozinha planejada. Mas pastor, isso é passageiro. Então passa você, deixa eu vir aqui. Eu não te quis para tomar, mas quando ele não vem tomar, eu quero desfrutar daquilo que Deus me deu, aquilo que Deus nos dá. Porque o anticristo está chegando, que chegue, vai chegar, porque eu sei que vai chegar, é bíblico. Mas enquanto eu não venho, eu vou desfrutar daquilo que Deus me dá, irmão. Você quer? Posso terminar? Olha ali. Aí Daniel olha para ele. Daniel olha para ele no capítulo 5. E quando colocaram Daniel na presença do rei, ele diz: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puder ler essa escritura e fazer-me saber a interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia, colares de ouro no pescoço, e será o terceiro do meu reino. Ao verso 15, 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam diante dele. Matava quem queria e quem queria deixava com vida. Quem queria exaltava e quem queria abatia. Porém, tem que falar, irmão, quando Deus manda falar, tem que falar. Olha o que ele fala por ele. Porém, o seu coração se elevou, soberbo. Eu sou o cara, eu faço. Se eu não fizer, quebra quem faz. Se eu não tocar, quebra quem toca. Se eu não pregar, quebra quem prega. O teu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, e derribado do seu trono real, passou dele da sua glória. Ou seja, quando Nabucodonosor foi literalmente pastado, né? Se tornou como um animal, como um boi. Era a palavra de Deus, para você saber que Deus, eu que dou para você. Se você tem 2, 3, 4, 5, 10 pares, eu te abençoei. Se você tem 40 peças de roupa, eu te abençoei. Se você tem um chuveiro gostoso, aquela ducha maravilhosa, é porque eu abençoei. Ou se você tem seu bilhete único, eu também te abençoei. Se você pega o Uber, eu te abençoei. Se você tem seu carrinho, eu te abençoei. Agora não começa a crescer asa, achar que você é o tal, que você é o pontão. Não, você é apenas uma criatura que Deus te abençoado. Se for preciso, chega lá e cortar o cordão umbilical, ele corta. A soberba, a inveja, o querer, só eu. Eu escrevi uma coisa aqui, escuta aí. As 3 cobras mais perigosas do mundo. Segura, Chico. Dá risada. A primeira cobra chama-se inveja. Já conviveu ou convive com pessoas que você sabe que é invejosa? Nossa, achei que outra roupa, de novo, outra coisa que tem, ele comprou mais um.
inveja, ingratidão. Segunda coisa, ingratidão. Às vezes você é o canal de bênção para a pessoa, ajuda até no emprego, ajuda em uma outra, depois a pessoa faz o quê? Vira as costas, agradece até outras pessoas que não fizeram tanto quanto você fez, mas ele foi ingrato com você, te abandonou, esqueceu, te evita, não quer mais saber de nada. A terceira prova chama-se traição. Não só no caso conjugal. Você confia tanto na pessoa, você fala, me traiu. Né, André? Fica desgostoso. Você fala, puxa vida, eu confiava tanto nela. Eu falei um dia, comentando com uma pessoa, quem você acha que é mais, que guarda segredo mais do que qualquer outra coisa, o homem ou a mulher? Eu falei, vou dar uma opinião, o homem. Eu acho. O homem guarda mais segredo que a mulher. Parece que a mulher tem vontade de falar. Amiga, eu queria te falar uma coisa, mas eu não posso. Amiga, olha, não é porque eu puta da vida. O homem nem toca assim. Normalmente. Ó, eu vou te falar, mas não fala que eu falei. Sabe por quê, irmão? Essas três palmas pelo mundo, elas se escondem em qualquer lugar, até mesmo em abraços e beijos. Judas que eu diga. Judas que eu diga. Vamos lá para encerrar. Você já conhece bem, só vou ler para confirmar aqui. Então ele começou, no versículo 24, 5, 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Essa, pois, é a escritura que se traçou. Mene, tekel, passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou teu reino, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Você pensa que você é o quê? Miguel, você pensa que você é o quê? Se tocar no coração do pastor João, vem aqui e tirar você vai embora. Você pode querer ou não, ele vai vir aqui e falar, Miguel, eu estou trocando aí de pastor do ministério, eu vou tirar você do meu irmão. Você vai fazer o quê? Não, não vou sair, não, porque a igreja não é minha. Posso estar questionado. Algum problema? Não. Mas tem coisa que ele gosta de me questionar mais, não. Então eu estou chegando um patamar que não fica questionando muitas coisas, não. Ah, é? Tá bom. Tirou o teu reino. Acabou com ele. Foi o fim de Babilônia. Certo, meu amigo? Foi o fim de Babilônia. Acabou Babilônia. Nabucodonosor. Veio depois o seu filho mais velho, Nabonido, e depois veio o Belsazar. Acabou. Acabou a linhagem, acabou tudo. Babilônia acabou, a cidade acabou, aquela chamada nação Babilônia. Deus quer acabar, não pode ser grande isso, porque pode pensar o que for. Ele acaba. Essa é a interpretação. Tekel, pesado fosse na balança e achado em alta. Vou voltar um pouquinho a idade dos Flintstones. Vocês lembram quando era a balança? Dois pratos, diria assim. Aí você chegava no empório, na época, falava, minha mãe, eu dou para aqui 1 quilo de arroz, 1 quilo de farofa, qualquer farinha. Aí ele colocava lá na balança com aquela concha, né? Ia empurrando o tarro até chegar ao ponteiro onde queria. Aí se não chegasse aqui,
Não era 1 quilo. Você falou, mas não chegou 1 quilo. Aí ele fazia o quê? Ele ia colocar até chegar. Você foi pesar na balança. Deus está falando assim para nós. Você está sempre pesado na balança, está em falta. E você sabe o que está em falta. Você sabe o que precisa. Fala de vocês, fala a mim. Eu sei do que eu preciso. Eu sei do que eu preciso me aprumar. Preciso falar, Deus, me presta o prumo de amor. Põe aqui, Senhor. Apruma a minha vida. Conserta. Preciso falar, Neemias, empresta dos pedreiros, começa a levantar novamente. Fala para Jeremias. Onde que é o endereço lá de Gileade? Você descer até na casa do oleiro. Eu preciso ser mudado. Jeremias, sabe, tem coisas que parece que impregnaram em mim. Tira de mim. Afasta de mim. Se quebrar, eu sei que ele não vai usar o mesmo barro, ele vai fazer um vaso novo. Deus quer coisas novas para nós, irmãos. Deus quer fazer coisas novas. Então, concluindo aqui, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Dividido, separado. O que é divisor? Separar. Tem momento que dói. Tem momento que dói. Mas você vai no divisor de Deus. E Deus faz assim, ó, com a espada de 2 gumes. Acabou. Eu estava numa situação. Se não dependesse daquela situação, eu não teria nem saído, né? De algum lugar. Mas Deus falou, eu vou passar a espada. Passei. E daí? Eu tenho que aproveitar o quê? A oportunidade que surge. Manda chamar. Manda chamar, Daniel. Tá bom. O que você está esperando? Eu falo às vezes, irmãos, que tem uma oportunidade que é única na nossa vida. Muitas pessoas deixaram de abraçar a fé por pensar, agora não, mais em frente. Muitas pessoas deixaram de ter o nome escrito no livro da vida por achar que ainda é cedo. Tem uma questão na harpa, no número 570. Aí eu voltando a palavra. Não vou cantar não, fica tranquilo. A canção fala aqui, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Virou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer aceitar. Eu não sei que oportunidade você tem, mas eu quero dizer para você, comece a analisar o que você precisa. Que alguém está falando, chama ele. Chama ele. Quando eu preciso, uma coisa igual, quando eu preciso, chamo por ele. Ele me ouve, me atende e é fiel. Então, bora, irmão. Senhor, estou te chamando. Amém? Deus abençoe vocês. Receba essa palavra.